Olá, meu nome é Luiz Natel, sou CEO da Auron Solar, uma empresa integradora que trabalha com projetos de energia solar fotovoltaica. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Lei 14.300, a lei que estabelece o marco legal da geração distribuída e dá foco em 3 artigos importantes que servem para você que tem residência, para você que tem uma pequena e média empresa, você que se encaixa, se enquadra na micro e na mini geração, que é para a qual essa lei foi feita, tá? Para a geração distribuída. Pois bem, qual é o motivo do comentário? Primeiramente, é necessário estabelecer aqui alguma definição, tá? Algumas definições. Período de transição consta lá na lei, e é importante que se defina isso, porque tem pessoas que sabem, tem pessoas que sabem mais ou menos, então é importante que se defina. O período de transição é aquele que vai de 2023 até 2029. Por que esse ano, né? Por que 2029? Porque os aumentos que foram previstos nesta lei 14.300 vão até essa data, vão até esse ano, né? Porque o aumento que foi colocado aí na taxa do uso do sistema de distribuição do fio B, ele foi escalonado, ele não foi de uma vez só para não gerar um impacto muito grande. Então, isso está escalonado de 15% em 15% a cada ano. No primeiro ano, 15%, no segundo, 30%, e assim sucessivamente até chegar lá em 2029, tá? Onde vai ser 100% da TUJ do fio B, vai ser colocado aí na sua conta para você pagar, ou seja, você não consegue utilizar 100% daquilo que você gerou em excesso com o seu gerador solar, tá? Então, isso posto, a gente vai dar uma lida lá no artigo 17, tá? Que diz o seguinte, e aí eu vou fazer algumas observações enquanto estou fazendo a leitura desse artigo, tá? O artigo 17, ele diz assim, após o período de transição, que é isso que eu comentei agora com vocês, tá? De que tratam o artigo 26 e 27 desta lei, da 14.300, as unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela ANEEL para as unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída. Bom, então aqui já tem um detalhe, ó. Ficarão sujeitas às regras. O que significa isso? Que as regras não estão estabelecidas. É isso mesmo que você ouviu. As regras não estão estabelecidas. Já era para estar? Sim, mas ainda não estão estabelecidas. E isso pode ser uma coisa muito ruim. As pessoas que eu vejo, os comentários, enfim, que eu vejo, e eu trabalho com isso, né? Enfim, a minha única preocupação é realmente mostrar para as pessoas o porquê que isso é importante, né? Porque está em lei, está definido lá, tá? Vamos continuar lendo aqui o artigo 17. No parágrafo 1º diz o seguinte, ó, eu tô lendo ipsis literis o que está aqui na lei, tá? Parágrafo 1º. As unidades consumidoras de que trata o caput desse artigo serão faturadas pela incidência sobre a energia elétrica ativa consumida da rede de distribuição e sobre o uso ou sobre a demanda de todas as componentes tarifárias não associadas ao custo de energia, conforme a regulação da ANEEL, e deverão ser abatidos todos os benefícios ao sistema elétrico propiciados pelas centrais de micro e mini geração distribuída. O parágrafo 2º diz o seguinte, competirá ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, ouvidos a sociedade, as associações, ou seja, consulta pública, as entidades representativas, as empresas, os agentes do setor elétrico, estabelecer as diretrizes para valoração dos custos e dos benefícios da micro e mini geração distribuída, observados os seguintes prazos, contados a data de publicação da lei. A lei foi publicada no dia 7 de janeiro de 2022, tá? Então vai fazer um ano agora em janeiro. Tá? Então, guarda essa data, tá? Ela foi promulgada, foi assinada no dia 6 e foi publicada no Diário Oficial no dia 7, tá? Então, o que diz esse artigo, esse parágrafo 2º aí? Ele diz que cabe ao Conselho Nacional de Política Energética desenvolver as diretrizes, tá? As diretrizes dessas mudanças que haverão. A ANEEL cabe implantar essas diretrizes, tá?
Então, e qual é o período que isso deveria acontecer? Até 6 meses, o Conselho Nacional de Política Energética tinha para estabelecer as diretrizes. Bom, se foi assinado no dia 6 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Mas em julho, nós deveríamos ter já as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética. Nós não temos essas diretrizes, tá? Só com essas diretrizes é possível a ANEEL, enfim, trabalhar com as diretrizes que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu. Só que ainda não foi estabelecido. Então, esses 6 meses que o Conselho Nacional tinha, já passou, tá? E qual o prazo para a ANEEL? A ANEEL tem 18 meses, a partir da assinatura da lei, para fazer uso dessas diretrizes e estabelecer lá os cálculos da valorização dos benefícios. Então, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer o seguinte, tá? Se você entrar no período de transição, pode acontecer duas coisas, tá? Você pode, enfim, é claro que ainda vai valer a pena, tá? Vai valer a pena porque o custo da energia, a energia elétrica como um todo, ela tem subido sempre acima da inflação. Então, por menos que você compense a sua energia gerada em excesso, você vai ter lucro. Só que tem uma diferença, você ter 100% de retorno daquilo que você produziu em excesso e você ter percentuais tirando, digamos assim, lascas desse retorno. Mas se você, digamos, produziu 1.000 kWh, tá, de energia, você produziu 1.000 kWh. Desse 1.000 kWh, esse 1.000 kWh que você produziu, você utilizou 200. Você utilizou 200, tá? Então, desses 200 que você utilizou, a diferença é 800, 800 você tem de crédito, tá? Aí no outro mês você produziu mais 1.000 e utilizou 600, então você tem 400 de crédito, com aqueles 800 que você tinha, dá 1.200, e assim por diante, até 5 anos. Antes eram 3, agora são 5. Então, até 5 anos, isso vai se somando. E você tem 60 meses para utilizar essa energia que você produziu em excesso no seu benefício. Só que, como está hoje a 482, a resolução 482 e a resolução 687, que é a complementação dessa primeira, uma de 2012 e a outra de 2015, como eu falo nos meus vídeos, tenho comentado nas minhas lives, falo também naquelas informações que eu dou ali de graça para você, você não sofre nenhum desconto. Você produziu esse excesso, você utiliza 100% do que você produziu em excesso. Agora, depois que passar um ano, que é o que está dizendo a lei, passou 12 meses da assinatura da lei, da promulgação da lei, você cai no período de transição. E aí onde entra o artigo 17 que eu estava lendo para você, né? Que após o período de transição, ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela ANEEL para as unidades de micro e mini. Isso é preocupante, tá? Ainda bem que vai ter consulta pública, eu quero ver que se participe da consulta pública, vai ser importante participar da consulta pública, mas tem um detalhe, né? Não vai ser 100% como é hoje, tá? Para valer esse 100% de como é hoje, tem esse detalhe que eu vou ler para vocês agora. Lá diz o seguinte: após o período de transição de que tratam os artigos 26 e 27, nós vamos lá para o 26 e 27 agora. Vamos lá, o artigo 26 primeiro, tá? Ele diz o seguinte, olha, as disposições constantes no artigo 17, ou seja, aqueles valores todos que você tem que pagar lá, as disposições constantes no artigo 17 desta lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias de micro e mini geração, no inciso 1, existentes na data de publicação desta lei.
tá? Ou seja, quando eu publiquei a lei, tá? Não se aplica a essa, ou seja, é o legado, né? É aquele pessoal que já fez, não vai se aplicar aquilo que está lá no artigo 17, tá? Também não se aplica àqueles que protocolarem a solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses contados da publicação da lei. 12 meses contados da publicação da lei, e a publicação é no dia 7, então é a partir do dia 7, tá? É a partir do dia 7. Então, não se aplica aquele sistema lá de compensação de energia elétrica, aquelas tarifas, aquele período de transição todo, aqueles 15%, 30%, 45%, 60% e assim por diante, não se aplica a partir do momento da assinatura da lei, e não se aplica também a todos aqueles que fizerem a solicitação de acesso 12 meses após a assinatura. Tá? Até 2045, tá? Até 31 de dezembro de 2045, tá? Bom, e o que mais que diz lá o parágrafo 1º do artigo 26, tá? O faturamento das unidades referidas neste artigo deve observar as seguintes regras. Então vamos lá para as regras. Primeiro, tá? Inciso primeiro. Todos os componentes tarifários definidos nas disposições regulamentares incidem apenas sobre a diferença positiva entre o montante consumido e a soma de energia elétrica injetada no referido mês, com o eventual crédito da energia elétrica acumulado em ciclos de faturamento anteriores, observado o artigo 16 desta lei. Resumindo, é só a diferença, tá? É a diferença. Então, é só naquilo que sobrou que você tem direito à compensação. Entrar no sistema de compensação até 2045, sendo dentro desses 12 meses. Ou seja, se você, porventura, pensa que é em todo o valor que você gerou ali, não. É só sobre a diferença. Você vai gerar energia e você vai consumir energia, tá? Se você produziu mais do que consumiu, você gera um crédito. Este crédito, você será compensado 100% se você fizer a sua solicitação de acesso até o dia 7 de janeiro de 2023. Se você fizer a sua solicitação de acesso após o dia 7, ou seja, no dia 8, no dia 9, no dia, e ali por diante, você já vai ter 15% de TUSD aplicado à taxa de energia. Tá? Aqui, em média, está em torno de R$30, tá? 28, 29, 30. Então, você vai ter 15% em cima desse valor, tá? Ah, mas se eu deixar para 2024, digamos que eu não queira fazer meu projeto agora, não quero entrar com a solicitação de acesso em janeiro, tá? De 2023. Eu vou entrar em fevereiro, só que de 2024. Então, você já vai ter 30% da TUSD do fio B em cima da taxa de energia. E assim por diante. Vai depender do período que você entrar, tá? Aí você entra naquela janela ali. Se você entrar, por exemplo, em 2026, você já vai ter 60% da TUSD em cima da sua taxa de energia, da sua tarifa de energia, tá? Isso aí hoje é zero. Você não paga essa TUSD do fio B, tá? Até o dia 7 de janeiro de 2023. Após esse período, você já vai começar a pagar 15% se você entrar em 2023, 30% se você entrar em 2024. Então, que eu diga fazer a solicitação de acesso, né? 60% se você entrar em 2026 e assim por diante até fechar esses 6 anos, você vai estar pagando 100%, né? Agora, se você entrou ou comigo, de preferência com a Aurora Solar, se você entrou neste período agora, como tem vários clientes que estão fazendo a sua solicitação de acesso agora conosco, esses não vão passar por essa tarifação, tá? Eles não vão sofrer essa tarifação da TUSD do fio B. Se eles entrando agora, vários clientes já conseguiram a solicitação de acesso e vem também um regulamento operacional, né? Que você tem que obedecer, o RO, que vem junto lá com a SA, com a solicitação de acesso. Então, esses são os dois principais artigos e que diz, né, que se você entrar agora, você está isento. Se você entrar depois, você vai ser taxado, tá? Depois de quando? Depois do dia 7, tá? Depois do dia 7 de janeiro. Então, com a solicitação de acesso após a data, após um ano de publicação da lei, você será taxado,
tá? Se você entrar antes, você não será taxado, e o período que vai essa não taxação é até 2045. E a questão toda não é só isso, tá, pessoal? Vai ter essa taxação aí já está certa, mas a questão não é só essa. A questão é o que consta lá, ó, no artigo 17, que é aí que eu digo que tem que abrir o olho. Que no artigo 17 diz assim, ó, após o período de transição, ou seja, após 2029, tá? As unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela ANEEL para as unidades consumidoras com micro e mini geração distribuída. É claro que vai participar consulta pública, é claro que vai ter uma série de debates, as associações, a Absolar, a ABGD e outras associações que têm interesse na utilização da energia solar vão bater no peito e vão dizer não, né? Vão ser contra uma série de coisas e tal, etc. Mas o fato é que cabe uma discussão. E só pelo fato de caber uma discussão, não significa que não vai ser ruim, tá? Mas também não significa que vai ser bom. Melhor do que tudo que está aí é hoje, tá? É antes do dia 7 de janeiro de 2023. Tudo que está antes de 7 de janeiro de 2023 já é conhecido. Tudo que está após dia 7 de 2023 parcialmente está conhecido. A gente sabe já do escalonamento da TUS do fio B. Agora, após o período de transição, a gente não sabe. Quando terminar o período de transição, o que vai ser? Ninguém... Aqui, ó, vou dizer um negócio para vocês. Ó. Ninguém sabe ainda porque não está definido. Só se sabe que o Comitê Nacional de Política Energética vai estabelecer as diretrizes e a ANEEL, tá? A ANEEL vai ser responsável por fazer os cálculos da valoração dos benefícios. Isso a gente sabe. Mas o que é isso? Qual é a medida disso? A gente não sabe, tá? Então, conselho. Conselho, se fosse bom, ninguém daria de graça, eu venderia, né? Mas como eu trabalho com isso, eu prefiro fazer para você agora do que fazer depois. Porque depois você vai dizer assim, ó, pô, eu deveria ter feito antes com o Natel. Por que eu não fiz antes, né? Eu teria até 2045 para aproveitar todo esse benefício aí, sem ter taxação, sem ficar dependendo do Comitê aí Nacional de Política Energética, sem depender da ANEEL, enfim, tá? Mas são escolhas, tá, pessoal? Eu escolheria fazer hoje, tá? E tem uma série de vantagens em fazer antes isso. Primeiro, que você vai compensar 100% daquilo que você produziu em excesso. Segundo, que você ficará também mais adiante, tá? Mas hoje é garantido que você fique isento, inclusive, de bandeiras tarifárias. A bandeira tarifária vermelha teve uma subida agora, esse ano de 2022, de 64%. Lembra aquele valor que vai a cada 100 kW consumidos? Pois é, aquele valor lá que era um valor irrisório não, era um valor já alto, a cada 100 kW, se não me engano, era em torno de 9 ou 10 reais. Vamos arredondar para 10 reais, tá? Isso aí subiu 64%. Isso aí vai para quase 20 reais, tá? Vai pegar aí, vai dar 16, arredondando, se fosse 10, daria 16,4 reais, tá? A cada 100 kW, tá? Então, assim, é temerário isso? É problemático? Sim. Caso você tenha energia solar hoje, esse valor a mais que você deveria pagar, enfim, nas bandeiras tarifárias, você não paga. Os aumentos também que vêm da energia solar, você não paga. Por quê? Porque você é um prosumidor, você é um consumidor que produz a sua energia. E nessa condição, a energia que você produz tem tanto valor quanto a energia que você recebe da distribuidora. A energia elétrica é igual. Então, se ele subir 10, a sua também vale 10. A energia é igual, é o mesmo produto. Se você pensar no produto, é um serviço, mas se você pensar em produto, se esse produto aqui custa 20, subiu para 20, esse aqui é o mesmo, é 20 também. Então aqui, ó, fica no 0 a 0, tá? Então, aumentou lá, aumentou aqui também, você está produzindo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, coloca aqui para mim, dá um like, se inscreve no meu canal Auru Solar, que eu vou dar muitas dicas para você, não só da lei,
mas também quero ver se participo lá quando houver a consulta pública, que ainda não tem prazo definido. Já era para a ANEEL ter feito aí, enfim, esses cálculos, né, de valoração dos benefícios, já era para o Comitê Nacional de Política Energética ter estabelecido as diretrizes. Isso aí está tudo parado. Ainda, pelo menos até onde eu sei, não existem ainda essas diretrizes e, consequentemente, não tem ainda esses cálculos, tá? Então, está indefinido tudo que vai acontecer após o período de transição, conforme consta no artigo 17 da Lei 14.300. Tá bom? Então, uma boa leitura. Eu aconselho a você que não conhece ainda nada da Lei 14.300, que você se atente um pouco e leia, né, não só esses dois artigos que falam sobre as compensações, mas também toda a lei, todo o regramento que é importante para você que pretende entrar nesse mercado, ou como usuário, ou como empreendedor, assim como eu estou fazendo, tá? Você tem que conhecer a lei. Se você não conhecer a lei, não está valendo. Tá ok? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.